Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem, no Linhas Vermelhas da SIC Notícias, Miguel Morgado e Miguel Prata Roque estiveram no seu habitual espaço de comentário político, que agora mudou de hora, e estiveram a debater o processo Tutti Frutti, estiveram a debater as presidenciais, e eu neste vídeo decidi trazer-vos a parte sobre as presidenciais. Porquê? Porque eu hoje já postei um vídeo sobre o caso Tutti Frutti, e acho que, para não me repetir, acho interessante também trazer este outro tema, e eu acho que este debate valia a pena trazer. E, portanto, vamos ouvir Miguel Morgado a falar com Miguel Prata Roque sobre as presidenciais, e vamos ouvir um bocadinho da demagogia de Miguel Prata Roque, porque ele faz aqui umas matemáticas muito giras de somar todos os candidatos do Partido Socialista para dizer, estão a ver, temos aqui uma maioria maravilhosa. Vamos ouvir este debate e eu já tenho aqui alguns números dessa mesma sondagem para vos mostrar. Vamos então ouvir. O que me deixa neste momento perplexo é o seguinte: vejo muitos comentadores a elogiar a candidatura de Luís Marques Mendes, quando na última sondagem ele aparece como o verdadeiro derrotado dessa sondagem. Aparece em sexto lugar, apenas com 13%. Quem devia estar preocupado neste momento era justamente o PSD, que exerce poder e que ainda assim o único candidato que consegue apresentar não tem mais do que 13%. E o PS com este dilema? Se nós somarmos os candidatos do PS neste momento, Mário Centeno, estou-me a referir à sondagem recente do Expresso, que incluía Mário Centeno, António Vitorino e António José Seguro, nós atingimos um total de 46%. Significa isto que, eventualmente, com outros candidatos à esquerda do PS, é possível ainda assim formar uma maioria de esquerda para eleger um presidente. Antes de ouvirmos o resto, vocês reparem na demagogia que é feita por Miguel Prata Roque. Mas o que é que garante a Miguel Prata Roque que as pessoas que votariam numa eleição altamente pessoalizada, por exemplo, em Mário Centeno, que diga-se de passagem não se vai candidatar, votariam igualmente em António José Seguro? O que é que diz a Miguel Prata Roque que os votantes de António José Seguro votariam em António Vitorino? Mas será que Miguel Prata Roque ainda não percebeu a divisão que existe dentro do Partido Socialista sobre António José Seguro e António Vitorino? Miguel Prata Roque, será que ainda não percebeu que provavelmente as pessoas que votam António José Seguro não são as mesmas pessoas que votam António Vitorino? Miguel Prata Roque não pode fazer estas contas porque a sondagem só dizia em quem é que as pessoas votavam em primeiro lugar. Vamos partir do pressuposto que a sondagem também dizia em que lugar é que vocês votariam nos outros candidatos. Portanto, colocava o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Aí vocês podiam fazer algumas contas. Ou seja, se a pessoa não votar em António José Seguro, quem estiver em segundo, a pessoa votará nesse candidato. E aí podem fazer as contas. Agora, nada garante que uma pessoa que até goste de Mário Centeno, uma pessoa comum que goste de Mário Centeno por alguma razão, porque a eleição é altamente pessoalizada, não é partidária, simpatize da mesma forma com Mário Centeno e com António José Seguro. Mas mesmo nesta lógica ridícula e demagoga, eu posso mostrar-vos aqui outros cálculos. Vamos partir do pressuposto que o Almirante Gouveia Melo e o Luís Marques Mendes são de direita. Vamos partir do pressuposto, sinceramente. Só para fazer aqui algumas contas. Miguel Prata Roque somou Seguro, Vitorino e Centeno. Então e se nós somarmos Ventura, Marques Mendes e Almirante Gouveia Melo? Se partirmos do pressuposto que estas pessoas são as três de direita, coisa que eu acho que não são, mas Luís Marques Mendes apresenta-se como candidato moderado da direita e também por isso é que está no lugar em que está nas sondagens. Mas enfim, vamos partir do pressuposto que são todos de direita. Se eu somar Ventura, Marques Mendes e o Almirante Gouveia Melo, também temos mais votos à direita do que na esquerda. E que ninguém tenha dúvidas que uma pessoa de direita, se tiver que escolher entre o Almirante Gouveia Melo e Mário Centeno ou Vitorino, vai escolher o Almirante Gouveia Melo. O Almirante Gouveia Melo já aparece nas sondagens em primeiro, mesmo sem passar a uma segunda volta. E portanto, passando a uma segunda volta, André Ventura já disse, se eu não passar a uma segunda volta, eu vou apoiar o Almirante Gouveia Melo em vez de Luís Marques Mendes, nada. Em vez de Vitorino ou em vez de um candidato do Espaço Socialista. André Ventura já disse isto. E, portanto, se querem fazer esta soma de votos, somem então o Almirante Gouveia Melo com Luís Marques Mendes com André Ventura. E têm aqui um resultado de 54%. 54%. Enquanto se vocês somarem Seguro e Vitorino, têm 29%. E porquê é que eu não adiciono Centeno? Porque Centeno não é candidato. E já disse que não é candidato. É que os três que eu estou a falar acima, Ventura, Almirante e Marques Mendes, vão ser candidatos. O Almirante Gouveia Melo ainda não anunciou, mas claramente que vai ser candidato. André Ventura e Luís Marques Mendes já disseram que o são. E portanto, se nós somarmos estes que são candidatos contra os outros que alegadamente são, que ainda nem está decidido pelo Partido Socialista, continuam a ter minoria. Portanto, isto é demagogia de Miguel Prata Roque. Demagogia pura. Vamos ouvir o resto. Eu acho que ainda é muito cedo para nós estarmos a deitar contas à vida. Em 1986, nós tivemos 3 candidatos da área do Partido Socialista.
Mário Soares, Salgado Zenha, ainda que com o apoio do Partido Comunista Português, e Maria de Lourdes Pintacilo. E, portanto, essa tradição, no caso da esquerda, de haver vários candidatos, é verdade que eu não vou iludir as questões. Vamos lá ver, não estou aqui a esconder o sol com a peneira. No século XXI, a circunstância de ter havido 2 candidatos da área socialista dificultou a eleição, quer contra Marcelo Rebelo de Sousa, quer contra Cavaco Silva. De qualquer das formas, as presidenciais, só acho estranho que o Partido Socialista tenha convocado uma comissão nacional para discutir as presidenciais, quando não há ainda nenhum candidato à esquerda assumido. Vamos ver o que é que acontece. E, portanto, é com alguma estupefação que vejo Luís Marques Mendes a convocação de uma reunião justamente para a apreciação se calhar é porque a direção do Partido Socialista está mais consciente da gravidade da situação para a esquerda do que Miguel Prata Roque, como é evidente. Como é evidente, é um mar de rosas, tem 3 grandes candidatos, o país despreza os 3, mas tem 3 grandes candidatos que podem ser substituídos por André Ventura. Candidato, ora bem, tem 13%. Pronto, mas como eu não sou sectário como tu, eu acho que é um problema muito grave à direita. Claro que foste sectário. Achas que há um problema apenas à direita para Marcos Mendes? Há um problema que é tão grave para Marcos Mendes como para António Vitorino. E isso entra pelos olhos dentro de todas as pessoas. Os portugueses querem utilizar estas presidenciais. É isso que as sondagens estão a indicar. Não é nada desta conversa que Marcos Mendes está aflito, mas com António Vitorino, juntamente com Mário Centeno, que vai ser candidato, e com, sabe-se lá mais quem, com António José Seguro, vão fazer uma grande coligação e tem 50%. Sabe-se lá o que é isso? Se esses disparados, Pedro Nuno Santos percebe que a situação é muito mais grave. É grave para o PS e é grave para o PSD. É para os 2. É grave para Pedro Nuno Santos, é grave para Luís Montenegro, porque os candidatos que têm para apresentar são desprezados pelo país. E a sondagem do Expresso, a grande novidade da sondagem do Expresso é que dá aquilo que o país nunca pensou ser possível. É uma segunda volta entre André Ventura e o Almirante Gouveia e Mel. Não é verdade, não é isso que a sondagem diz. Que é evidente que a sondagem diz. Miguel Prata Roque, escuta um bocadinho e toma consciência das consequências destas coisas. Os portugueses querem utilizar as presidenciais como uma espécie de martelo sobre os 2 partidos que estão agora a começar a desprezar, que é o PS e o PSD. Se houver esta cegueira, esta inconsciência, os 2 caminham, tal como o Bloco de Esquerda e para o PCP, para a sua irrelevância. Não já, mas daqui por 10 ou 15 anos. Eu acho que isso não deve ser assim. Acho que Pedro Nuno Santos também está de olhos bem abertos e por isso é que ele percebeu que mais vale estas hesitações em público do que fazer figuras tristes a achar que está tudo bem. Não está. Neste momento os portugueses estão a dizer nós vamos escolher candidatos e temos preferência por candidatos, que ainda não abriu a boca, que o país não faz ideia quem é e que lidera com o dobro dos números dos grandes candidatos do Partido Socialista. Não é verdade, tem 25%. Pronto, Mário Centeno tem 17%, tem menos 8%. Mário Centeno não é candidato. Mário Centeno não é candidato. Então, mas António Vitorino tem 15%, tem menos 10%. Olhas para os intervalos superiores e inferiores da margem de confiança, tu vês perfeitamente que isso dá o dobro dos votos. E o ponto é, pelo contrário, candidato que o país não conhece. Um candidato que o país não conhece. António Vitorino tem um currículo tão extenso. Marcos Mendes tem um currículo tão extenso. E veja-se bem que os portugueses preferem apostar num homem que eles nem sequer conhecem. E preferem apostar em André Ventura, acima de António Vitorino, acima de Mário Centeno, acima de Marcos Mendes. Claro que é, se não lês a sondagem meio se houvesse um único candidato. Se houvesse um único candidato. O que é que isso é? André Ventura não estava em segundo. Vamos ver se vai haver essa agregação de votos. André Ventura para já está à frente desses todos. E isso é um sinal que os portugueses estão dispostos a votarem, a escolherem alguém que diga nós não queremos estes partidos. Basta escutar aqueles que vão aparecendo como apoiantes de Gouveia e Melo. Porque é que eles dizem que escolhem Gouveia e Melo? Ângelo Correia, por exemplo, Ora do bem, PSD. o que é que ele disse? Porque as pessoas estão descontentes com o PS e com o PSD. Quem é a base deste voto do Almirante Gouveia e Melo? Eu arriscaria dizer que é uma grande parte do Partido Socialista, uma grande parte do PSD. Se isso não é motivo para preocupação aqui do nosso Cândido, do nosso Pangloss, que nós temos aqui no estúdio, Miguel Prata Roque, isso é um problema do Partido Socialista. Do meu lado, eu acho que estes dados são extraordinariamente preocupantes. E quero só dizer mais uma coisa. Marcos Mendes tem que reajustar. Se calhar irrita-lhe. Pronto, é por isso que os problemas depois caem todos em cima dos portugueses e vocês lavam as mãos das coisas. Coitados, os preços são péssimos. Marcos Mendes tem de pensar isto. Ele preparou esta candidatura durante muito tempo para um país que, em rigor, já não existe. E por isso ele, quando se apresentar ao povo português como candidato, ele tem de pensar se ainda vale a pena insistir nos mesmos termos onde andou a elaborar durante 10 anos, que era basicamente o Portugal de 2015, 2016, 2017, ou é perceber as transformações súbitas, mas profundas que o país sofreu. Amanhã vamos começar. É isto, é sem dúvida nenhuma. O que Miguel Morgado disse está certíssimo. Quer dizer, é inacreditável que Miguel Prata Roque esteja por aqui a dizer mas havia 3 candidatos socialistas e havia ali meia dúzia de pessoas que todas juntas e juntando os 10% deste, os 15% daquele, os 18% do outro,
tínhamos aqui uma maioria, uma coligação, uma geringonça 2.0 ou 3.0. Estas pessoas acham que vivem no país de há 10, 15 anos. Estão completamente fora da realidade. Pelo menos Pedro Nuno Santos parece não estar, e parece estar um bocadinho mais alerta do que se passa, porque efetivamente a sondagem revela muita coisa. Estamos a um ano da eleição, sem dúvida nenhuma. Vai haver campanha, Luís Marques Mendes vai anunciar a sua candidatura, fará campanha, haverá debates, que ninguém tenha dúvidas disso. Isso tudo vai influenciar a pontuação de sondagens e de resultados, sem dúvida nenhuma. Eu não estou a dizer que esta sondagem agora de repente é super credível. As sondagens valem o que valem. Sejam elas favoráveis ao meu lado político, sejam elas desfavoráveis ao meu lado político. Portanto, é a mesma coisa. É irrelevante. A sondagem até pode ser irrelevante. Mas ainda assim dá para perceber o sentimento da população portuguesa. Porque é que o Almirante Gouveia e Melo, de repente, sem anunciar a candidatura, sem abrir a boca sobre o seu projeto para o país, sem sequer ser conhecido do ponto de vista político, aparece em primeiro lugar? É a falência do sistema político português. Mas qual é que é a dúvida? Porquê é que as pessoas não encaixam isto? Este país já não é o mesmo de há 10, 15 anos. E enquanto Miguel Prata Roca andava a citar eleições presidenciais dos anos 80 e dos anos 90 para dizer que havia muitos candidatos socialistas à semelhança do que se passou com Mário Soares e outras pessoas que havia nessa altura, Miguel Prata Roca está a falar de um país que já não existe. Miguel Prata Roca está num mundo à parte, numa outra dimensão. Miguel Prata Roca, será que ainda não percebeu que o país que elegeu Chega não é o mesmo país que votou em Mário Soares para Presidente da República? Ele acha que é o mesmo país. Estamos a falar de 30 ou 40 anos de diferença, estamos a falar de uma realidade política completamente diferente, da falência do sistema ocidental que é o liberalismo, da queda da ordem liberal do modo geral, aliás iniciada e principalmente criando uma grande derrocada na ordem liberal, Donald Trump fazendo isso líder da primeira potência mundial. E portanto, se ele acha que estamos na mesma realidade política dos anos 80 e dos anos 90, provavelmente devia fechar um bocadinho agora, só um bocadinho, os livros de história, que eu acho que é importantíssimo ler história. A história não se repete, mas rima, como se costuma dizer. Portanto, fechar um bocadinho os livros de história e abrir um bocadinho os horizontes, ver um bocadinho o que se passa à sua volta. E o que se passa à sua volta é um partido que tem 5 anos, tem 50 deputados. Um partido que não era conhecido há 10 anos atrás, que não existia há 10 anos atrás, neste momento bate-se por algumas eleições, nomeadamente ganhou zonas no sul do país nas eleições legislativas. A esquerda política que ele tanto preza, neste momento é mais pequena toda junta do que a última maioria absoluta de António Costa em 2022. E portanto, a esquerda levou um tamanho banho de bola nas eleições legislativas e Miguel Prata Roca parece que não acordou, parece que ainda está nos anos 80 e lá está. É esta análise de habituação ao poder político e de habituação aos dois partidos do centro que está neste momento a castigar estas pessoas. Mas da minha parte eu acho que fazem muito bem. Continuem a ser sectários, como diz Miguel Morgado, que eu da minha parte eu quero mesmo uma ruptura deste sistema político. Estamos todos cansados disto, sinceramente. E o que Luís Montenegro fez agora com a Operação Tutti Frutti, não retirando confiança política a pessoas indiciadas nessa mesma operação, é uma forma de dizer ao país que ele próprio ainda vive numa geração diferente, ainda vive numa era de política diferente. Mas enfim, isto é claramente a falência do sistema político. 1986, dizia Miguel Prata Roca, já não estamos nesse ano. Miguel dizia 1986 ou 1988, já não me lembro bem, já não estamos nessa altura. Esqueça a história para descrever um plano que nunca existiu. Miguel Prata Roca não pode utilizar a história para descrever uma situação política, uma circunstância política de falência de instituições e de partidos políticos que nunca aconteceu. E, portanto, se ele considera que pode ler os acontecimentos completamente novos dos dias de hoje à luz do que se passou nos anos 80, está fora da realidade, parece-me completamente. E, portanto, Miguel Prata Roca, sendo que não percebe isto, obviamente que acha estranha a reunião marcada por Pedro Nuno Santos a nível nacional do Partido Socialista. Obviamente que ele não percebe, porque se ele ainda vive nos anos 80, ele não percebe o medo e o receio que Pedro Nuno Santos tem nos dias de hoje e provavelmente também não percebeu a viragem ao centro que Pedro Nuno Santos fez do ponto de vista da imigração. Pedro Nuno Santos parece estar bastante acordado para o que se passa e para a atual circunstância política. Miguel Prata Roca, se fosse líder do Partido Socialista, teríamos a queda do Partido Socialista mais cedo. É pena que Miguel Prata Roca não lidera o Partido Socialista, porque talvez nos livrássemos desse partido mais cedo. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Vou ficando por aqui. Agradeço-vos imenso a vossa presença no canal, que tem sido massiva, têm deixado gostos, comentários, têm feito subscrições no canal. Muito obrigado por estarem desse lado. Estou muito grato a todo o apoio que tenho recebido e a ter pessoas que me ouvem diariamente a falar sobre os mais variados temas da atualidade política. Terão novidades brevemente. Vou ter aqui um vídeo muito interessante com a Rita, já está gravado, e
brevemente também terão novidades sobre alguns projetos que estou a alinhavar, que acho que vão ser interessantes. No sábado vou estar num evento no Porto da Oficina da Liberdade. Eu acho que as inscrições já estão fechadas, já não vou a tempo de vos sugerir a inscrição, mas será em Lessa da Palmeira, se não me falha a memória, portanto estarei por lá no evento. Para aqueles que estejam nesse evento, já sabem, vou estar por lá. Se quiserem falar comigo, estejam obviamente à vontade, terei todo o gosto em conhecer alguns de vocês, e da minha parte era isto. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto, subscrevam, têm as redes sociais do MBWay na descrição, e nunca se esqueçam, meus caros, que questionem tudo. Até à próxima.